Boa noite, pessoal. Meu nome é William, sou professor de Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1. E eu estou aqui para a gente ter a nossa terceira aula hoje, né? A nossa aula na modalidade EAD agora pelo YouTube. E antes de começar a nossa aula, eu queria conversar algumas coisinhas com vocês que eu falei que ficaria de resolver e avisaria até essa semana. Então, lembra que eu falei que essa semana seria a nossa última aula para fechar o nosso conteúdo do primeiro bimestre, né? E aí a gente teria uma prova, uma avaliação na semana que vem. Pois é, vou explicar para vocês como vai funcionar, tá? Isso vai ser nas duas matérias, tá? Que eu dou para vocês, tanto de História da Arte, quanto aqui em História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1. A gente, no final de cada aula, faz um trabalho, né? A gente faz uma atividade que eu faço para vocês. E aí vocês me encaminham essa atividade. E eu decidi, eu achei melhor que ao invés de aplicar na semana que vem um trabalho, como se fosse uma avaliação, né, valendo nota 7, para vocês me entregarem, eu achei melhor distribuir essa nota de acordo com todos os trabalhos que vocês já me entregaram e que ainda vão me entregar. Então, por exemplo, se a gente teve 4 aulas, se a gente teve 4 aulas juntos até agora, a gente vai pegar nesses trabalhos e dividir 4, né, por 10, vai dar mais ou menos uma nota de 2, um peso de 2,5, alguma coisa assim, para somar 10 para a nossa nota bimestral final. Então, a gente vai fazer esse meio de avaliação, tá? Nesse bimestre. Enfim, passando esse primeiro bimestre, no segundo, a gente vai continuar do que a gente já tinha acordado desde o começo do nosso semestre. Então, vai ser os trabalhos, né, no final de toda a aula, valendo nota 3, né, 30% da nota total. E, novamente, a gente vai ter uma avaliação no final do bimestre, que vai ser, acho que é um trabalho, se eu não me engano, em História da Arquitetura e Urbanismo e Paisagismo 1. É um trabalho de pranchas que vocês vão ter que montar. E aí vocês vão me entregar isso, vai valer uma nota maior, que vai ser a nota 7, né, uma nota de 70%, compõe 70% da nota final de vocês. Por enquanto, eu acho que é isso. Para quem não me enviou os trabalhos, então, pela milésima vez, me enviem, tá? Porque é super importante, eu ainda estou aceitando os trabalhos, mas me enviem. Na semana que vem, então, vocês vão ter. Eu vou passar um exercício final para vocês, um último exercício que vai ser uma espécie de prova, tá? Não exatamente uma prova, mas vai ter algumas questões. Vai valer 2,5 também, eu acredito que seja mais ou menos isso, para vocês comporem essa última nota. E eu vou citar algumas perguntas durante que eu passei, né, durante o conteúdo desse primeiro bimestre. Então, vai cair meio que tudo que a gente já tratou até agora. Então, tenham um conteúdo em mãos, vocês vão poder consultar, responder essas perguntas e tudo mais, me enviar. E aí vai ser o nosso último trabalho desse primeiro bimestre para compor essa nota, digamos, de participação, praticamente, porque não é uma avaliação, né? E, enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem também, aproveitem para tirar comigo até o final da semana que vem, antes do nosso horário de aula, porque no nosso horário de aula, a partir das 19 às 22, na próxima terça, na próxima quinta, a gente não vai tirar dúvida, tá? Então, qualquer dúvida, me mandem antes disso. E acho que é isso que eu tinha para passar para vocês, esse recado em relação a provas e avaliações e como que a gente vai tratar isso. Deixa eu só dar uma olhadinha. A gente parou na semana passada. Beleza. Na semana passada, a gente falou sobre a arquitetura bizantina, né? A arquitetura que veio lá de desenvolvimento da Roma Antiga, né? Essa arquitetura de basílicas, de igrejas e tudo mais, a evolução dela. Estivemos falando de mosteiros, né? Dos espaços que eram voltados para os monges, né? Também para se proteger do tempo, da chuva, dos ventos e tudo mais. Falamos do romântico, né? Evolução também da Roma Antiga e tudo mais. Falamos da arquitetura do Islã, a substituição da cúpula, né, pelo domo, aquele elemento dourado em cima do edifício. E falamos, por último, do norte da África, né, aquela arquitetura de linhas brancas, de efeitos de linhas geométricas, de esfera, de pureza, né? A arquitetura que era feita à mão. Lembra que era uma arquitetura simples, mais pura, né? A gente tinha aquela vila, por exemplo, era um povoado, todas as casas brancas, e aquilo era uma das coisas mais ricas da arquitetura deles, né? Enfim, acho que é isso. Essa semana a gente vai continuar, então,
Vamos lá. Vamos falar sobre o gótico essa semana, que é uma continuação dessa arquitetura de basílicas e tudo mais, e começa a aparecer aqui umas novas manifestações. Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Foi. Visualizar, tela cheia. Pronto, pessoal, aqui a gente vai começar a falar sobre o mundo gótico, ok? O que seria exatamente esse mundo gótico? É quando começa a se desenvolver aquela arquitetura de igrejas, de basílicas e tudo mais. Aí eles começam a evoluir, e a gente vai ver o porquê começa a aparecer esses castelos, né? Como que eles aparecem, o que que era, qual que era a função desses castelos e tudo mais. E por último, tá, como último capítulo, a gente vai ver o gótico tardio. O que seria esse gótico tardio? Será que ele tem alguma inovação? Será que aparece alguma coisa nova nesse modelo e tudo mais? Então a gente vai ver isso também. Bora lá. A gente começa falando de gótico, então, pessoal, as primeiras manifestações, né, dessa evolução, desse gótico, desse estilo e tudo mais, ele começou na França. Então, era uma arquitetura francesa de início. O período conhecido pelas grandes catedrais, né, muito maiores do que a gente viu, então, no primeiro surgimento, nos períodos que a gente falou anteriormente, na arquitetura bizantina e tudo mais. A gente conhecia a arquitetura bizantina, que ela começou a ser os primeiros. Lembra que eu falei para vocês que além de, né, de igreja, de espaço, de culto e tudo mais, ela começou a ser o primeiro ponto de manifestação de fé, de encontro e tudo mais. Eram os primeiros locais voltados meio que para tudo isso. O que aconteceu? Isso começou a evoluir, né? As catedrais foram ganhando tamanho, né? Lembramos do período bizantino, que era o quê? Os espaços eram grandes, mas eles eram mais retangulares, né? Planta baixa, eles não tinham muito desenvolvimento e tudo mais. Eles eram mais, né? Mais, digamos, sérios. O que aconteceu? A cúpula chegou, né? Inovou no período bizantino. Tivemos algumas inovações e tudo mais, desculpa. Tivemos algumas inovações e tudo mais. A cúpula veio para trazer extremamente plasticidade, evoluiu para o domo depois, né, no Islã. Porém, a cúpula que some, né? A gente já não temos a presença da cúpula, que era aquele elemento que ficou para trás já no período bizantino, naquelas arquiteturas lá, nos períodos anteriores. E aqui a gente evolui para isso, para, digamos, uma arquitetura de alturas, de elementos grandes do intuito, do conceito de querer tocar essa face de Deus. Eles acreditavam que quanto mais a gente consegue elevar essa arquitetura, quanto mais a gente consegue aumentar esse prédio, mais a gente tem a simbologia de estar alcançando Deus. Outra coisa que a gente consegue destacar, pessoal, por exemplo, essa Torre de Babel era um elemento bíblico, tá? Então, essa torre simbolizava o quê? Não vamos nos aprofundar muito nisso, mas pelo menos na Bíblia em si, é um elemento que eles conseguiam que atingir o céu, atingir Deus. Vocês conseguem ver, por exemplo, ali, aonde que termina o edifício, a gente não vê o final dele, né? Ele ultrapassa o céu, ultrapassa os limites. E a França, né, essa arquitetura francesa vem para isso, o gótico, ele vem para tocar a face de Deus, para a gente extrapolar todos os limites, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Aqui eu coloquei uma obra, né, de grande importância para a gente, que é essa Catedral de Beauvais. É praticamente uma das primeiras e maiores catedrais que a gente tem. Uma catedral assim. Lembra que eu falei que cada período a gente vai ter uma obra que a gente vai lembrar, né? Partenon, por exemplo, da Grécia Antiga. Temos o Panteão também da Roma Antiga. Então, todos a gente tem algumas evoluções, todo estilo, todo período, a gente tem uma grande obra que a gente usa como referência. Então, quando eu falar para vocês de gótico, por favor, lembrem dessa Catedral de Beauvais, que é localizada na França, tá? Ela é um grande elemento dessa arquitetura gótica. E o que acontece? Vocês conseguem ver que tem uma evolução aí, né? Uma evolução muito diferente pelo que até então a gente conhecia de catedral, de basílica, né? De igreja, dessa manifestação de fé. Olha a grandiosidade desse edifício. Nessa terceira imagem, por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eles queriam o quê? Tocar o céu, né? Quanto mais alto fosse, digamos, esse pé direito, essa altura dessas paredes e tudo mais próximos eles estariam do céu, seguindo esse conceito dessa Torre de Babel, que era um elemento bíblico, né? Um elemento imaginário. Então, eles
continuaram evoluindo, evoluindo com esse intuito, né, de cada vez construir mais alto, cada vez conseguir, né, atingir uma parede mais alta. E aí a gente vai descobrir qual que é esse elemento que permitiu eles construir esses edifícios tão altos, as paredes tão altas. Os edifícios, né, normalmente, o que eles queriam que fosse mais alto era essa nave central, que eu acho que vocês conseguem ver aqui, tá? Essa é a nave central. E também o coro. O coro era o quê, pessoal? A nave nada era aquele espaço que eu falava para vocês, que era aquele espaço aberto, onde tem os bancos, né? Também temos as naves laterais e também temos o coro. Esses normalmente eram os elementos que mais recebiam uma atenção maior ali e tudo mais. Outra coisa que a gente pode destacar dessa Catedral de Beauvais, ela começou a ser construída, ela foi construída por várias etapas. A primeira proposta, para vocês terem uma ideia, foi no século X, tá? Porém, ela só conseguiu ser concluída e tudo mais em 1220, mas ainda era praticamente a metade do que a gente tinha proposto inicialmente, do que eles tinham proposto inicialmente para ser construído no século X, porque começou a faltar fundos, né? Imagina, construir um negócio que eles queriam cada vez fazer alguma coisa maior. Aqui eu coloquei para vocês terem uma ideia, essa nave da catedral, a nave, né, aquele espaço que eu falei onde ficam, as pessoas iam lá, tínhamos os bancos, né, as pessoas iam lá sentavam-se para assistir o culto e tudo mais, assistirem a missa. E esse espaço ali, só de altura, tá? Essas paredes essa nave tinha uma altura de 48 metros. Então, assim, uma coisa grandiosa demais. Lembra que eu falei para vocês, por exemplo, da cúpula, altura de 43 metros? Agora imagine, tipo, esse enorme vazio com essa altura da nave de 48 metros. É algo extremamente muito grande. Enfim, e aí eles começaram, né? Foram construindo, e aí chegaram a essa altura de 48 metros. Porém, eles queriam fazer alguma coisa ainda maior, né? Eles tinham essa proposta de fazer uma agulha também. A agulha, esse elemento aqui que eu puxei, vocês conseguem ver uma similaridade com uma agulha mesmo, pelo que a gente conhece de agulha? Era chamada essa torre que vai afinando na ponta e tudo mais. Isso era uma agulha. Qual que era o intuito? De tornar esse edifício ainda maior, de conseguir tocar essa face de Deus. Essa agulha, ela conseguiu ser construída, tá? Porém, ela tiveram, tipo, eles diziam que era o sinal de Deus, de que esse edifício ia longe demais e que eles estavam extrapolando, assim, todos os limites, essas barreiras que a gente tinha até então, né, denominadas os nossos limites construtivos, né? A gente tinha a cúpula, que era um elemento plástico, eu falei para vocês, que também aconteceu de desabar 30 anos depois, né? E aqui eles vieram desafiar o quê? Vieram desafiar isso nessa verticalização, né? Construindo essa nave altíssima e depois essa torre. O que aconteceu com essa torre, pessoal? Um tempo depois que ela foi construída, primeiro, tá, ruiu a abóboda em cima do coro. O que era a abóboda? A abóboda era esse espaço aqui da terceira imagem, que eu deixei aqui achurado para vocês, tá vendo? Vocês conseguem ver um bege bem clarinho? Esse coro, pessoal, ficava à frente do abside. O abside é essa parte circular que eu falei para vocês, que é o que a gente conhece hoje pelo altar, né? A capela mor nas igrejas. Então, esse coro é um espaço destinado ao quê? As pessoas que estão lá cantando, os instrumentistas. É esse passo mais dedicado ali à musicalidade, né? As pessoas que estão ali representando de uma forma mais... Ué, que estranho. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. O que está acontecendo? Tá, acho que deu um erro aqui no computador, acabou saindo. Não sei o que aconteceu. Entrei em tela cheia. Tá, então, o que aconteceu, pessoal? Essa abóbada ruiu e caiu uma parte em cima do coro, em 1284. Então, a gente já consegue ver como que eles estavam desafiando as leis, porque, gente, imagina a engenhosidade para fazer uma obra dessa. E imagina, tipo, que para cair um negócio desse, é porque eles realmente tinham chegado ao limite, não era uma falta de cuidado, de estética, disso, aquilo, é porque realmente teve algum problema ali, né? O material não estava aguentando, eles tinham testado todos os limites que eles tinham, e aquilo ruiu e veio a cair em cima do coro. Outra coisa, a agulha, esse grande elemento que vocês estão vendo. Essa catedral aqui, essa agulha tem 150 metros de altura. É algo, assim, extremamente grande, né? Até então, para aquele período, imagina, não se tinha chegado a isso, nesse intuito de tocar o céu e tudo mais. E anos depois, né, em 1500, eu falei para você que eles terminaram de concluir, né?
o que a gente conhece hoje como a catedral em 1220. Imagina que em 1573 essa agulha ruiu e veio cair. Gente, tipo, imagina o quanto que isso, né, causou naquele período e tudo mais. Porém, pessoal, isso não veio a ser construído, tá? Reconstruído novamente. O que a gente tem hoje é só um modelo da catedral sem essa agulha, que é um elemento grande novo, muito grande, não tinha como, tipo, imagina que passou-se os anos e tudo mais, não se tinha mais o arquiteto que projetou aquilo, que conhece aquilo para se construir novamente na perfeição que temos aquele estético, então, né, ela veio abaixo e assim permaneceu a catedral de um jeito que a gente conhece, digamos, uma ambição, um efeito até um pouco muito menor do que o projeto em si propunha, né? Naquela ambição muito grande de fazer aquele elemento tão gigante, aquela nave enorme de 48 metros, né, de altura, e com uma agulha que alcançasse 150 metros. Essa agulha, pessoal, esses 150 metros é contada a partir do térreo, tá? Do chão até o limite que chega a agulha. Então, isso é os 150 metros de altura. Não é só 150 metros só a altura da agulha. Então, não confundam isso. Enfim, esse estilo se predominou e pegou muito forte. Imagina a inovação que era, a representatividade que tem essa obra. Ela foi se evoluindo, foi se propagando e tudo mais durante os próximos 40 anos, não só na França, né? Outros lugares também que a gente vai ver mais para frente. E aqui eu coloquei essa referência da nave iluminada. Eu queria explicar para vocês como que funcionava isso. Essa questão da nave iluminada nada mais é do que trazer iluminação para dentro do prédio, tá? Então, o que eles faziam? Para eles era muito importante ter todas essas paredes, né? Todo esse edifício em si muito alto, mas o principal era o espaço da nave, tá? Principalmente para trazer iluminação para esse coro, que é aqui que a gente está vendo na segunda imagem, tá? E também para o transepto, que é o quê? Esse transepto, essa primeira imagem, tá? Essa primeira imagem aqui do transepto, essa que cruza a nave, tá? Esse elemento que cruza e que forma essas naves laterais. Temos a nave aqui e temos as naves laterais, tá ok? Então esse transepto é isso. E eles queriam o quê? Quanto mais alto, eles aproveitavam essa altura para trazer nessas aberturas, fazia essas janelas enormes, que eram sustentadas também por esse elemento de pedra, né, que essa igreja era feita de pedra, e eles queriam esses elementos trazendo iluminação por esses vitrais. Eles falavam que eram os escrínios de luz, né? Escrínio, pessoal, nada mais vem como um sentido de a gente pensar que a luz, ela, né, vem do céu e tudo mais, e ela passa por esse vitral, meio que ela se transforma ali, porque um vitral, vocês já viram, né, igreja e tudo mais, ele tem os elementos, é todo pintado, né, tem as histórias lá, por meio das imagens e tudo mais, e por meio disso, ele transmite a luz, que é diferente do que a gente vê numa janela normal, para dentro do edifício, então a luz vem colorida, ele diz que vem trazendo mais vida, né, uma luz mais vitalícia, então seria esses screens de luz, seria isso, trazendo para dentro dessa edificação e iluminando principalmente esse transepto e o coro, que é a parte onde ficavam os músicos, os instrumentistas e tudo mais. Esses espaços, pessoal, eles eram muito caros para se fazer, tá? Precisava de muito dinheiro. Imagina para construir um edifício desse tamanho, né? Você precisava de muito investimento mesmo. Então, eles pararam de ser construídos, tá? O que a gente sobrou até hoje, todos os edifícios que a gente vai ver, a maioria deles, eles estão lá, né, funcionando apenas para visitação. Às vezes, alguns funcionam para disseminação de fé, mas não numa questão grandiosa de funcionar como uma catedral muito grande, que, né, abriga todo mundo, mas sim tipo, para receber poucas pessoas e tudo mais. É uma coisa muito mais privada hoje em dia do que a função inicial que ele foi feito. Outra coisa que eu queria contar para vocês aqui, por exemplo, é essa questão dessa janela. Vocês conseguem ver que essa janela, né, ela é bem colorida, né? Os vitrais que a gente conhece, todos muito bem feitos, né? Aquele monte de imagem e tudo mais. Esses vitrais em específico, tá? Dessa catedral de Beauvais, na França, ela contava, as imagens no vídeo contavam a história da antiguidade, né? De todo o período do cristianismo, desenvolvimento, né? Das descobertas e tudo mais. Então, isso era meio que um contexto histórico, esses vitrais. E para que o pessoal falava que servia isso? Porque imagina que a população, naquela época, não tinha
muito acesso à educação, a estudo e tudo mais. Então, eles conseguiam fazer o quê? Através disso, transmitir informação para essas pessoas contando as imagens através desses vitrais. Então, imagine que além dessa função de trazer iluminação, de trazer esses escrinos de luz que falavam para dentro do edifício, ele também tinha uma função, que era do quê? De atender aquelas pessoas que não eram alfabetizadas, que tinham um conhecimento um pouco menor da leitura e tudo mais, e assim, elas se mantinham informadas, tá? Outra coisa que eu posso falar para vocês, aqui na nossa quarta imagem, que eu coloquei esse corte, para vocês conseguirem ver quais eram os elementos que permitiam eles construírem tão alto, tá? Vocês conseguem ver a nave central, está escrito só nave, tá aqui no meio da imagem, nave. Esse elemento gigantesco com 48 metros de altura, tá? Imagina isso, a grandiosidade que é isso. Aqui a gente tem essas janelas, tá? Que está escrito aqui, clerestoria. Conseguem ver isso aqui? Isso é para permitir essa entrada de luz que eu falei para você, esses screens de luz, essas aberturas para transformar essa nave numa nave iluminada, né? Focando principalmente essa iluminação no coro e no transepto, que também seria para iluminar as naves laterais. Fora isso, pessoal, o que permite eles construírem tão alto, sim, é a inovação do arco botante. Vocês conseguem ver aqui em cima escrito arco botante. O arco botante nada é do que é um arco, tá? Apoiado nessa parede grande, nessa parede alta da nave, e que descarrega. Imagina que a nave está aqui, a gente tem a nave. Aqui eu tenho a parede normal. Aqui, digamos que eu tenho um arco, né? Esse arco vai fazer o quê? E conseguem ver que a abóboda, né, a parede e tudo mais, ela está jogando essa força para cá, ó, para cá. Então, se eu construir essa parede muito alta, corre o risco dela cair. O que eles faziam? Apoiavam essa parede aqui, tá? Essa parede da nave, essa parede lateral, apoiavam essa parede num arco botante que era apoiado em um contraforte aqui embaixo. Então, ó, se vocês olharem a estrutura, vocês vão conseguir ver a partir do corte. Então, tinha assim uma distribuição dessa carga, desse peso da parede, e não tinha perigo dessa parede vir a tombar ou a ruir, alguma coisa do tipo. E assim, com esses arcos, esse arco botante, eles conseguiam construir cada vez mais alto, tirando o peso, né, dessa parede em si, e tudo sustentado, descarregando por fim nesse contraforte, né, que era um elemento também de pedra, e aí descarregando nele. Quanto maior a altura da parede, pessoal, maior era o vão do arco botante, então mais espaço ele tinha de distância, tá? Isso também era uma característica desse meio de construção, dessa inovação que trouxeram para esse período. E aí, construindo tão alto assim, eles conseguiam trazer o quê? Cada vez mais janelas maiores, né? Mais vidro, mais luz para esses prédios, fazendo assim que aumentasse esses screens de luz para dentro do prédio, né? Que nada mais é do que a iluminação através desses vitrais. Era isso que eles queriam. Aqui eu coloquei mais um modelo desse arco botante, tá? Lembra que eu falei para vocês que quanto maior a altura das paredes, né? Aí maior tinha que ser o vão desse arco botante, que é esse vazio no meio entre o arco, tá? Isso funcionava para ter maior descarga das forças por fim, que seria o contraforte, que é esse modelo aqui que vocês estão vendo, tá? Que tem até um telhadinho, uma coisa aí, para escoar essa água da chuva e tudo mais. Para ser mais fortificado, pessoal, o arco botante também poderia ser duplo, tá? Então, por exemplo, nessa segunda imagem, a gente vê que tem, né, um arco em cima do outro. E também pode acontecer de ter um marcado duplicado. Então, além desses dois, ter mais um marcado para cá. Mais para frente, a gente vai ver alguns modelos assim, dessas arcadas duplicadas. E, enfim, esse arco botante, ele cercava todo o edifício, tá? Não era só um elemento. Ele cercava toda a edificação em si para se fazer essas paredes altíssimas. Na terceira foto, é a Catedral de Pauwais ainda, que eu coloquei uma foto do interior dela para vocês conseguirem ver o tamanho, né, a grandiosidade que isso tem. E o que eles queriam? Temos as paredes aqui, né, essas paredes construídas altíssimas. Vocês conseguem ver como que a iluminação predomina dentro desse prédio e dessa catedral por meio dessas janelas enormes, né, esses vitrais, e a iluminação diferenciada, né, parece que ela vem mais viva, não vem só como uma luz que a gente vê que temos em casa e tudo mais, né, ela atravessa essas imagens,
né, tem toda uma questão simbólica para adentrar nesse edifício e tudo mais, formando esses escrinos de luz que ele diz. Aqui, né, coloquei mais algumas referências desse arco botante. Lembra que eu falei para vocês que essa arcada pode aparecer, né? O arco botante ele pode aparecer nessas arcadas duplicadas. Então, imagine aqui, a gente tem, por exemplo, um contraforte, né, segurando com arcada dupla, né, um arco em cima do outro, um arco botante em cima do outro. E aí a gente tem mais o que aqui na outra esquerda, na extremidade da esquerda? A gente tem mais um contraforte com mais um arco botante. Para quê? Para aguentar o peso dessas paredes, pessoal. Para distribuir essa carga para essa parede não pesar e assim poder se construir cada vez mais alto, né? Desafiando essas leis da física e tudo mais. Outra coisa que temos aqui que eu posso falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso destacar. Série dupla de vãos duplos foi o que eu falei para você, né? Esses arcos, 2 contrafortes, né? O arco duplo em cima. A pressão do arco distribuída pelo contraforte, né? Que o contraforte podia ser de pedra ou tijolo. É ele que aguentava toda essa carga. E aí, pessoal, a gente tinha janelas, né? Que eu falei para vocês, que eram essas janelas enormes. Cada vez, pessoal, eles vão querer construir janelas maiores, tá? Isso vai ser uma coisa de evolução nessa arquitetura. Cada vez fazer aberturas maiores e diminuir essa questão da estrutura do edifício de pedra, de tijolo. Cada vez eles querem fazer aberturas maiores, que a gente vê que até hoje evolui isso, né? Quantas casas a gente não vê por aí com vidros enormes, né? Com aberturas enormes, vãos enormes, mas é isso que eles querem naquele período também. E aí, pessoal, a gente tem uma superfície para fazer esses vitrais e tudo mais, não é o mesmo modo que a gente coloca os vidros hoje em casa, né? Vai lá, coloca uma moldurinha em volta do vidro e segura ele na parede. Não, eles tinham que fazer o que era o rendilhado para segurar esse vitral ali na parede. Esse rendilhado é essa estrutura escura, preta, que vocês conseguem ver na primeira imagem, é esse preto, e colorido, né? A gente tem os vidros, que é a entrada da iluminação e tudo mais, que traz esse efeito. Mas o rendilhado é essa cobertura, tá? Esse é o rendilhado. São essas pedras, tá? Feito em pedra, isso. Esse modelo para prensar o vidro na parede, para segurar ele ali. Temos 2 tipos de rendilhado, tá? Esse tipo de renda, digamos assim. Um é rendilhado de placa, que é o inicialmente feito, tá? Qual que é a diferença, pessoal? O rendilhado de placa, né? Imagina, se eu falei para vocês que eles queriam fazer aberturas cada vez maiores, com mais vidro, com mais vãos abertos, né? Mais janelas e tudo mais. Então, se eles começaram no início, pensavam como eles podiam fazer isso, eles começaram de uma maneira básica, foram evoluindo. Então, eles começaram utilizando muita pedra para fazer isso. O rendilhado de placa é quando a gente tem uma área maior de pedra e uma área menor de vidro, tá? Então você consegue diferenciar ele assim, uma área menor de vidro e uma área muito maior de pedra para sustentar aquilo. Porém, foi evoluindo até que chegarem no rendilhado de barra, tá? O rendilhado de barra é o quê? São as pedras menores, né? Nessa última imagem que a gente tem aqui, a legenda rendilhado de barra, são as pedras menores, podendo ter uma área maior do vidro e uma área menor de pedra, tá? Uma área menor desse rendilhado. Então, o vidro aparece muito mais do que a pedra. É isso. Continuando na nave iluminada, a gente vai falar agora da Catedral de Notre Dame, tá? Também uma catedral que vocês conseguem ver aqui que eu falei para vocês. Qual que é o espaço mais alto, pessoal, na catedral, né? É o que? A nave, né? São as naves, tanto a nave central quanto a nave lateral, esse transepto, essa cruz aqui no meio. Conseguem ver como que isso acaba formando uma cruz, né? Ali, esse cruzamento. No meio da Catedral de Notre Dame, pessoal, o que a gente consegue identificar? Vocês conseguem identificar ali onde está a agulha? Qual que seria a agulha? É o ponto mais alto, né? Esse ponto mais alto da catedral, como se fosse um pináculo, mas é um pináculo gigantesco, né? Uma agulha que vai se afinando na ponta, é o ponto mais alto no cruzamento da catedral. Outra coisa que eu queria destacar para vocês conseguem ver o contraforte, o arco botante ali que eu falei para vocês, o contraforte e tudo mais, que é esse elemento que garantia construir essas paredes tão altas. Vocês conseguem enxergar isso aqui nessa terceira imagem? Tá? Na primeira não aparece, na segunda vocês só vão ver em planta, na terceira imagem vocês conseguem enxergar esse arco botante, esse elemento do arco
né, se apoiando nesse contraforte para conseguir construir essas paredes tão altas. Aqui, pessoal, mais uma imagem. Essa é a Catedral de Le Mans, tá? Mais uma na França também. O estilo foi se difundindo, foi tendo essas evoluções, foi tendo esse enriquecimento também, tá? Até chegar aqui. Aqui a gente pode falar também, pessoal, dessas duas torres na frente, tá? Da rosácea, tá? Esse vitral também na frente do edifício. Vocês conseguem ver esse vitral redondo? Lembra que eu já tinha falado nas arquiteturas anteriores, que ele tinha aparecido e tudo mais. Aqui ele aparece também, tá ok? Aparece nesse novo modelo de arquitetura. E acho que é isso, só que eu consigo destacar dessas fotos. Aqui nessa Catedral de Alemanha também, que eu falei para vocês na França, olha a altura dessas paredes que a gente consegue alcançar, né? A altura dessa nave, e por conta dessa nova inovação, que seria o arco botante apoiado no contraforte. Olha a imensidão desse prédio que a gente consegue ter. E o teto, pessoal, ele é abobadado. Vocês conseguem ver esse teto, né? Abobadado, né? Formato circular, formato redondo e tudo mais. Né? Vocês conseguem enxergar esses elementos aí? Nessa primeira imagem também, outra coisa que eu queria muito destacar para vocês, aqui na terceira imagem, tá? Nessa última foto. A gente temos a torre, né? Essa agulha ao centro, no cruzamento do edifício. Vocês conseguem ver esses outros pininhos? Como se fossem umas pontinhas finalizando esse edifício. Isso se chama pináculo, tá? É o encerramento da parede, é o ponto mais alto dela. Então, esse pináculo vinha para trazer esse sentimento de grandeza no edifício, tá? Ele rodeava essas paredes, tudo mais, meio como um coroamento. Isso é chamado de pináculos, essas pontas menores, e a torre maior, né? Essa torre central era chamada de agulha, que é bem similar mesmo. Aqui mais uma grande referência desse período, pessoal, a Catedral de Amiens, ou na França também. O estilo começou se difundindo. E aqui vocês conseguem enxergar também, por exemplo, essa espécie na frente, parece que a gente tem duas torres, né? Uma de cada lado. E esse grande teto inclinado é outra coisa que a gente consegue super destacar desse estilo. Olha como que esse teto aparece aqui, né? Teto, praticamente, né? Uma inclinação muito grande. E, mais uma vez, né, essa agulha coroando o cruzamento do edifício. Vocês conseguem ver na segunda imagem? Essa agulha, né, coroando esse edifício, essa cruz. E os pináculos finalizando as paredes, né? Olha essas pontinhas, elementos pontiagudos. Vocês conseguem ver que só o arco botante, né, só o arco botante em si, por si, com contraforte e tudo mais, ele já traz esse elemento principal da catedral que a gente conhece, essa catedral gótica de ser mais sombria, né? Imagina, tipo, a gente tem uma catedral praticamente normal, né, uma nave, um transepto alto, porém esse elemento ele já vem meio pontiagudo, que é o que a gente conhece pelo gótico, né, que a gente identifica esse estilo muito fácil. A gente consegue perceber isso, que esses elementos, né, mais pontiagudos, o pináculo em si já dá esse coroamento também pra gente, né? É muito fácil de distinguir esse estilo. Mais uma vez, pessoal, esse teto super inclinado em cruz, né, na Catedral de Chartres, teto super inclinado, né? Ele aparece aqui. As duas torres, você consegue ver, por exemplo, que aqui, ao invés de uma agulha no cruzamento do transepto ali, a gente já tem o quê? Aparecem duas agulhas no lugar dessas torres aqui, dessas torres frontais na fachada. A gente tem duas grandes agulhas. Olha que coisa super bacana também, né? Cada vez inovando mais nesse estilo gótico. Lembra que eu falei para vocês da rosácea? Que era esse enorme vitral aqui na fachada, esse vitral redondo? Olha ele aqui mais uma vez, essa Catedral de Chartres, pessoal. Parece aqui bem forte, um vitral enorme, redondo, chamado de rosácea, tá? Anotem isso que vocês vão precisar. E seria esses vitrais aí contando a história do quê? Pessoal, do Antigo Testamento, né? E para quem? Para quem não sabia ler, para as pessoas não alfabetizadas, né? Para essas pessoas mais simples, de cultura mais simples. Imagina, muita gente vinha de povoados e tudo mais, de longas distâncias, não tinha informação nenhuma e vinha ali em busca do quê? Da fé, né? E elas conseguiam entender o que estava falando, apesar, né, de já entender o que se passava nos cultos, nas missas e tudo mais, eles também conseguiam entender isso através dessa disseminação das imagens. Outra coisa, pessoal, que a gente pode falar também, aqui é a Catedral de Ulm, da Alemanha, tá? Uma grande catedral.
né, onde a agulha chegou assim no seu ápice, tá? Essa daqui é a mais alta, mais grandiosa e tudo mais, com 160 metros. Porém, ela não é a mais bonita. A gente vai ver outras depois que vocês vão olhar e às vezes acham que é mais bonita e tudo mais. A gente começa a falar de uma outra arquitetura aqui. Até então a gente falou de uma arquitetura disseminada na França, né? E aqui a gente começa a falar que o quê? Lembra que nessa arquitetura da França eles queriam o quê? A nave cada vez mais alta, né? Uma nave enorme, 48 metros de altura. Imagina que altura gigantesca. Aqui, nos ingleses, né, eles pegaram esse estilo de arquitetura, né, tomaram como referência e falaram assim, ok, mas a gente não precisa de uma nave às vezes tão alta, né, dá para fazer uma nave ok, né, um tamanho mais ou menos, tamanho médio, digamos assim, mas aí a gente investe em quê para dar essa altura da Torre de Babel? Lembra que eles queriam chegar naquela altura na face de Deus? Agora a gente investe em quê? Vamos investir na agulha. Né? A nossa agulha precisa ser a mais alta, a gente precisa investir nisso, é nisso que a gente vai fazer. Então vocês conseguem ver que a escala dessa nave é muito menor na primeira imagem. Olha como esse prédio em si, em todo, ele aparece mais baixinho, né? E olha como essa agulha está lá em cima, né? Essa torre enorme. Então, os ingleses e os alemães, eles pegaram a agulha que era da França, né? Que começou a se disseminar na França e tudo mais, e falaram, não, vamos focar mais na agulha ao invés dessa altura da nave. E focaram nessa agulha da nave, nessa altura da agulha. Conseguiram fazer essa grande agulha com 160 metros de altura, tá? Tá ali escrito, não a mais bela, tá? A mais alta. E essa agulha, pessoal, ela, né, imagina que essa altura é muito, muito alta. Já tínhamos uma de 150 metros, mas essa chegou a 160. E aí tivemos vários problemas também durante isso. Ela demorou quase meio milênio para ser construída. Eu coloquei a data ali embaixo da construção, de 1380 a 1840. Gente, foi muito tempo. Começa a construir, para. Começa a construir, para. Né? Falta de fundos, falta de investimento, falta de... Às vezes também, né, por falta de vontade de quem estava fazendo aquilo. Então, foi, né, muito, muito, muito tempo para construir. O projeto, pessoal, ele foi desse Matthaus Boblinger. Por quê? Começaram a construir uma coisa e tudo mais em 1380. No século XV, fizeram um projeto final do que seria construído, que foi por esse Matthaus Boblinger, no século XV, tá? De 1400 a 1500. Fizeram um projeto desse Matthaus e ele ficou ali guardado. Foi o projeto final que foi construído. Tá? A proposta conseguiu ser construída no edifício inteiro, como um todo e tudo mais. Enfim, por enquanto, eu acho que é isso. Ela conseguiu ser construída, mas demorou muito, tá? Muito, muito mesmo, por conta de falta de investimento, né? Às vezes não estava com tanta pressa, vamos fazer do jeito que dá e tudo mais, com o que aparecer, com a verba que entrar, com o dinheiro que tivermos e tudo mais. E foi indo. Por conta deles serem rivais também, pensa naquela época que tinha sido rivais, né? Lembra que foi o Império Romano, Império de Roma, né, que foi dividido em dois, ocidental e oriental. Então aqui também, nos ingleses, também tinha uma rivalidade com outras regiões. E aí, quando uma outra catedral ficou pronta, tá? Essa catedral da Colônia, quando ela ficou pronta, aí eles terminaram essa daqui. Aí eles continuaram e terminaram, assim, finalizaram super rápido. Começaram em 1800, alguma coisa assim, terminou em 1840. Então foi só assim que ela foi terminada. Aqui, nesse outro modelo, que é a Catedral de Colônia, que eu falei para vocês, que ela começou a ser construída, né, por uma região que era rival dessa daqui, na Alemanha. Começou a ser construída, fizeram, e aí conseguiram chegar numa agulha com uma altura de 150 metros, altíssima também. Mas vocês conseguem ver como que essa daqui consegue se destacar mais que a outra, pelo menos na minha visão, né? E na do livro também eu percebo isso, que ela se destaca muito mais que a outra, né? A altura não queria dizer tanta coisa. Tudo bem que chegaram a 160 metros aqui a gente chegou numa agulha de 150 metros, que já tinham chegado também, mas parece que esteticamente ela é muito mais chamativa, né? Ela se destaca muito mais, chama muito mais a atenção da gente, né? Ela tem esse aspecto, assim, muito medieval também. Vocês conseguem ver que parece que tem um aspecto de caverna, né? Cavernoso. Olha que sensação que a gente tem quando a gente olha essa imagem e olha a outra. A outra chama muita atenção, muito gótica também, muito forte o espírito gótico dela, mas aqui a gente percebe muito mais esse aspecto cavernoso, né? Olha esse interior dela, por exemplo, na terceira imagem que eu coloquei para vocês, né? A nave também super alta, né?
Aqui a nave aparece um pouco mais alta do que nessa Catedral de Unmun, porém, a agulha, né, chega a 150 metros numa estética maravilhosa. Olha o entalhe dessa agulha, né? Olha o trabalho que é feito nessa pedra. Então, temos isso para destacar aqui. Esse capítulo falando dessas agulhas vertiginosas, tá, pessoal? É desse destaque na agulha, né? Dessa agulha muito alta e não tanto o foco, né, que os ingleses e os alemães tinham muito nessa altura da nave central. Até se tinha um pouco, mas não tanto quanto era na França, né, nessa outra região. Aqui, pessoal, a gente também tem a agulha, né, essa catedral de Salisbury, que eu marquei aqui na Inglaterra, né? Falei para vocês que eles não tinham tanto foco na nave central super alta, na nave, no transepto, então era importante, era para eles conseguirem essas entradas de luz, né? Esses screens de luz que vocês conseguem ver aqui, por exemplo, nessas laterais do edifício. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Na segunda imagem tem o cruzeiro central, né? Tem a cobertura. Abaixo a gente já tem aqui os arcobotantes sustentando essas paredes, né? Para elas conseguirem ser um pouco mais altas do que eles conseguiam fazer normalmente. E aí essas aberturas, né? Das janelas, esses screens de luz, esses vitrais aí presentes. Perfeito. Aqui, pessoal, eles conseguem fazer essa agulha de pedra, uma altura de 123 metros, né? Então já é uma agulha grande de novo, e aqui ela aparece no centro do edifício, ali naquele cruzamento que eu falei para vocês, os transeptos com a nave central. E aqui falando de rendilhado, lembra que eu falei para vocês que o rendilhado era aquela cobertura de pedra, né? Que é a cobertura da superfície do vidro para sustentar aquilo ali, né? Era uma decoração, tá? Era a decoração mais rica que eles tinham, assim, né, nessas edificações. Porque se vocês pararem para pensar, tudo que tem os outros não é nenhuma decoração, tá? O arcobotante não é, ele tem uma função que é segurar a parede, né? Distribuir a carga, assim como o contraforte, sustentar, de receber essa carga do, do contraforte, do arcobotante. E também, né, temos os pináculos na superfície, que eu falei para vocês, que assim aparece como um elemento decorativo, mas não é nada demais. E por fim, a agulha, né? Um elemento grandiosíssimo demais. Aqui a gente tem o quê? Como maior decoração, né? Como uma peça mais chamativa. Esse rendilhado nos vitrais que aparece como um fechamento, sustentação dessas janelas, aparece na superfície desses vitrais. Eu peguei essa catedral de Saint-Denis para mostrar para vocês, em 1140. Vocês conseguem ver, tipo, o trabalho artesanal que tinha aquilo ali. Naquela época, pessoal, os artesãos tinham uma influência muito, muito forte mesmo. Então, um artesão, um pedreiro, eles tinham total abertura para, tipo, conhecer um edifício, tipo, para poder opinar sobre um projeto, numa construção, alguma coisa. Quando se ia fazer um edifício muito grande, por exemplo, como esses, eles viajavam, né, para conhecer umas referências, por exemplo, ia-se para um outro lugar, a gente tinha umas outras catedrais românticas, bizantinas, alguma coisa, e olhavam e falavam, nossa, tipo, eles usaram isso, fizeram isso, estudavam aquelas técnicas e aí eles produziam um edifício muito maior, muito melhor. É o que a gente utiliza como referência hoje na faculdade, porém a gente utiliza, né, como referência digital. Eles utilizavam o quê? Eles visitavam a obra. Eles iam até lá conhecer quais eram as técnicas. E eles voltavam junto com os arquitetos, né, com os construtores e tudo mais, eles conseguiam fazer esse grande edifício, essa grande edificação, né, de um caráter muito maior. E opinar sobre aquilo, falar sobre o que achava que era melhor, do jeito que se fazia, e etc. Então, esses vitrais, esse rendilhado em si, era feito por artesãos. Tá? Eles tinham essa liberdade de poder opinar nesses projetos e e criar essas inovações para sustentar, então, esses vitrais para enfim, para tanto ser uma decoração quanto para sustentação desses vidros, desses vitrais. Aqui eu coloquei para vocês dois exemplos que eu falei que tínhamos, lembra dos vitrais do rendilhado de placa e do rendilhado de barro, né? Rendilhado de placa com as pedras, né, maiores, uma área maior do que a do vidro, e o rendilhado de barro com pedras menores compostas ali para sustentar esse vitral e para decorar ele também. O primeiro, pessoal, tem algumas características que ele cita, né? As formas o quê? Formas mais naturais, né? Mais naturalistas, né? Temos mais essas voltas, etc., mais fluido, né? Mais cheio desses mergulhos e curvas. Esses mergulhos, pessoal, nada mais é do que para expor a água da chuva também, tá? Para ela não ficar ali parada.
Porém, começou a se alterar isso também, e deixaram, tá, esse formato nessas formas mais mergulhadas, essas curvas e tudo mais, e começaram a fazer os vitrais, né, diminuíram a área da pedra e começaram a fazer ele de um jeito mais geométrico, mais refinado, né, diga-se quase mecânico, quase industrializado, mas não era, tá, era um trabalho artesanal e tudo mais. Aqui, mais uma vez, eu quero explicar para vocês de uma outra coisa que chegou como uma ornamentação, tá, no edifício, mas ele também tinha uma função, às vezes, muito importante, às vezes aparecia mais como uma decoração, um ornamento, mas tinha a sua função principal. O que acontece? Vocês conseguem ver que, né, a gente fala sobre esse teto que é super inclinado, essa nave é altíssima, então imagina a velocidade que desce essa água e a quantidade que desce de água. Então, pessoal, eles tinham uma espécie digamos, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo, conseguem ver aqui, procurem na primeira imagem, tá? Tá escrito gárgula. Escrito gárgula aqui na lateral esquerda, tem uma linha de chamada. A gárgula, pessoal, nada mais era do que essa parte que a água escoa e ali você tinha um espaço, tá? Que recebia essa água em si e jogava para fora para essa água não descer escorrendo nas paredes do edifício, né? Até mesmo porque seria um problema. Então, nada mais era do que isso. Tinha essa água ali, a água escoava, tá? Caía numa reserva, e aí ele mandava para longe essa água para não deixar ela escorrer na parede do edifício. Essa água, pessoal, escorria como? Tá? Como que ela era mandada para longe? Eles utilizavam essas gárgulas, tá? Temos aqui, por exemplo, eles faziam né, esses objetos de pedra, né? Às vezes era forma de monstros, de animais, podia ser de humanos também, que eu coloquei essa imagem aqui de baixo, com a legenda de humanos, mas não é. Só coloquei mesmo para dar uma lembrada, eu não esqueci de falar. Então, eles faziam esses monstros, animais, né, formas humanas também, mas ela sempre vem representada nesse caráter meio assustador, meio sombrio. E qual que era o intuito disso, pessoal? Era jorrar a água para fora, não deixar ela descer pelas paredes, tá? Retirar a água dessa gárgula e mandar para fora. E também tinha um efeito simbólico também, que era de espantar os demônios, né, as coisas ruins e tudo mais. Aqui eu coloquei para vocês, ó, como ela funcionava, como um bico d'água, acho que vocês conseguem enxergar melhor, né? Imagina a água que vinha desse teto super inclinado, descia com tudo. Essa gárgula pegava e mandava para, né, para longe da parede. Olha essa segunda imagem, que demais, que incrível, né? Aí esfriou, congelou isso e até ficou uma imagem super engraçada. Mas normalmente ela tinha essa função. Na primeira imagem também dá para ver o buraco ali, né? Funciona como um bico de água para jogar essa água para longe da parede. E na terceira também, pessoal, né? Era um meio de não desgastar, né, aquele material ali, de não ter filtração, alguma coisa assim. De não, né, mandar essa água para longe, para não tornar aquilo ali uma coisa mais desastrosa. Precisava se mandar para fora, para longe da parede. Aqui, a gente entra num capítulo que fala sobre as visões do paraíso, tá? O que tô olhando todo aqui. O que significavam essas visões do paraíso? As catedrais mais encantadoras, pessoal, elas passaram a ser construídas na Inglaterra. Por quê? As catedrais, né, da Alemanha, da França em si, os franceses, eles construíam de um jeito diferente, tá? Eles pensavam no edifício como um todo, né? Era tudo muito ali pertinho, juntinho, tudo mais, né? Fazia uma edificação inteiriça. As catedrais da Inglaterra, pessoal, não. Elas pensavam de um jeito mais como compor aquele edifício. Tanto com partes, né, exteriores, né, juntar, além do edifício da igreja, fazer outros ambientes que eles pudessem unir aquilo, né, a igreja principal, como também dentro do próprio edifício, eles faziam uns outros ambientes, por exemplo, além de ter a nave central, as naves laterais ali, às vezes nesses espaços eles tinham as capelas ali, né, capela de família, eram espaços mais voltados a essas capelas. Falavam que era uma galáxia de capítulos, que cada espacinho contava uma história, ele tinha uma representação. E para fazer esses espaços eles precisavam o quê? Né? Cobrir. Imagina que se eu tenho um edifício, eu vou fazer
um outro ambiente, eu tenho uma igreja, vou fazer um ambiente fora dessa igreja, eu preciso ligar esses dois. Eles precisavam o quê? Cobrir esse espaço, né? Pensar nesse edifício como um todo. E aí eles faziam o quê? Eles começaram a construir esses tetos riquíssimos, tá? Riquíssimos no sentido tanto de dinheiro também, que era dava muito trabalho, precisava de muito, né, de muita dedicação ali do artesão e tudo mais, é um trabalho muito artesanal. E rico também no sentido de tempo para construir isso, de investir nisso, rico no sentido de conhecimento para fazer esses trabalhos, tá? Olha na segunda imagem, esse era o trabalho que eles faziam, tá? Esse trabalho de talhar a madeira, de entalhamento, ok? De escultura mesmo, de artesão. Esse teto, por exemplo, que eu peguei da igreja de Santo Ender, o Edrenda, o que acontece nesse edifício, pessoal? Eles pegaram, né, fizeram essa cobertura em si, e vocês conseguem enxergar 3 fileiras de anjo? Tipo, ó, aqui a primeira a gente tem, tá? Não sei se vocês conseguem ver com o mouse, mas vindo da esquerda para a direita, temos a primeira fileira de anjo, essa mais baixa, tá? Então, a gente consegue ver eles com as asinhas abertas. A segunda fileira de anjo, tá? E a terceira. E do outro lado, parece que é um espelho, tá? Então também temos, cada anjo desse é feito ali, entalhado na madeira, tá? Com o elemento que eles utilizavam, né? Para entalhar isso, faca, alguma coisa de corte, alguma coisa assim, para fazer esses trabalhos muito específicos. Olha como parece também um trabalho industrializado. É tudo muito igual, né? É um trabalho padronizado. Então imagina a técnica que esse cara deveria ter para poder fazer tudo isso. Enfim, temos 3 fileiras de anjo de cada lado, tá? Essa cobertura que ele esculpiu na ponta de cada viga, vocês conseguem enxergar isso? A ponta de cada viga tem um anjo entalhado em madeira. A quarta fileira vem nesse sentido de comprimento do prédio, no meio dessa cobertura. Vem voando e parece voando na nossa direção, né? Então imagina que isso, efeito assim espetacular você passar por um ambiente desse, né? Demais. Só uma experiência única. E tudo isso, pessoal, era para segurar esse vigamento do telhado, tá? Tinha-se a função, né, de viga do telhado, como segurar a estrutura mesmo da cobertura, mas eles aproveitavam isso para fazer um trabalho artesanal também, um trabalho rico, tá? De decorar essas vigas com esses anjos entalhados em madeira. Esse tipo de vigas, vocês conseguem ver aqui embaixo, onde eu puxei uma linha chamada vigamento martelo. Nada mais é porque ele é uma viga, tá? Ele tem esse formato aqui, ó, é isso daqui, preso na parede, tá? Para distribuir também essa carga, essa estrutura e tudo mais. E aí tem-se uma curvatura que é o que segura o telhado apoiado nessa viga, tá? Então tem esse escora, curva, onde ficam as telhas e tudo mais. E aí todo esse peso é distribuído em cima desse vigamento martelo que está ali sustentado na parede. Aqui também, pessoal, começamos a falar da madeira, de como ela aparece, né, nessa importância do artesanal e tudo mais. Porém, também temos alguns edifícios que foram construídos de madeira. Porém, nunca era de cunho muito importante. Não eram grandes catedrais, não eram grandes edifícios, por conta de um problema. A madeira é muito fácil de propagar o fogo. Então, isso foi um problema que eles não conseguiram conter. Isso foi um grande problema. Então, eles não continuaram disseminando essas edificações em, né, grandes edificações em madeira. Eles faziam alguma coisa ou outra, alguma representação, mas não grandes edifícios. Essas construções de madeira, normalmente, elas eram utilizadas em países mais baixos. Eu até tinha feito algumas anotações aqui para falar para vocês especificamente de onde ela aparecia. Para eu não esquecer, deixa eu ver se está por aqui. Mas era na Noruega, se eu não me engano. Esse daqui é da Noruega mesmo, tá? Para vocês anotarem, Noruega, Suécia, Transilvânia. Eram nesses 3 lugares que aparecia com mais frequência. Por quê? Porque eles não tinham o material que era utilizado para construir, né, nos outros lugares, como na Inglaterra, né, na Alemanha e tudo mais. Então, eram áreas com mais florestas, né, que eles tinham uma área bem cheia, rica desse material de madeira, que era o material deles, né, primitivo, para eles poderem utilizar na construção. Ah, professor, mas por que esse edifício, por exemplo, pode ser chamado de gótico? Vocês conseguem ver, né? Aqui já está falando que é uma igreja de Bargoldi na Noruega, construída em 1150.
Vocês conseguem ver essa referência desses telhados? A primeira coisa que a gente bate o olho e pensa, olha esses telhados, né? Totalmente de referência gótica. Ou seja, te lembra alguma outra coisa além disso? Não, né? Só isso. Outra coisa que chama super atenção, essa fileira de tetos, né? A gente tem essa grande referência também já na arquitetura gótica, né? Aqueles tetos, em cruzamento tem o transepto, temos a nave central com aqueles tetos altíssimos. Como é que eles não conseguiam chegar numa altura muito grande? Não tem a estrutura do arco botante, né? Para segurar aquelas estruturas e tudo mais. Eles queriam o quê? Chegar à altura de Deus. Mas aqui começam a escalonar esses tetos, porque o material que eles têm é um pouco menos, digamos, estrutural, né? Ele é mais frágil e tudo mais. Então eles começam a escalonar esses tetos, mas com o intuito também de alcançar Deus, alcançar essa face de Deus, que era então o conceito da torre de Babel, né? A torre bíblica. Outra coisa que a gente pode falar, lembra das gárgulas? Como que elas aparecem aqui? Aparecem como decoração, né? Nesses elementos aqui que estão na cumieira, né? Acima temos o teto, aí temos o elemento aqui que seria a cumieira, tá? Que fecha isso. E a gárgula aparece ali, vocês conseguem ver? Essa cumieira decorada com cabeça de dragão. Não dá para reconhecer como um dragão, tá? A gente aqui, a imagem, eu não achei nenhuma imagem perto, próximo disso, porque é um edifício que, por ser muito antigo e tudo mais, para evitar qualquer problema, as pessoas não conseguem ter acesso muito perto dele. Então, as fotos que a gente tem é mais distanciadas. Essa questão do talhado, pessoal. Aqui a gente tem um edifício que eu falei para vocês, que a gente consegue assimilar ele muito fácil também ao período gótico, porém, ele tem muita representatividade desse período da Roma Antiga, né, e tudo mais. A gente consegue, eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, nessa primeira imagem eu puxei uma linha falando, né, colunas e capitéis. A gente trouxe a coluna para cá, trouxe os capitéis, agora eles são feitos em madeira, tá? Não era feito em pedra, e é tudo talhado, tá? Tudo, né? Busca essa referência, essa continuidade também. A planta, pessoal, de influência bizantina. Por quê? Não é vista como uma cruz ali exata, não é vista como, né, a gente falou, por exemplo, do transepto, né? A nave central, o transepto que é o que cruza e forma a cruz. Vocês conseguem enxergar uma cruz aqui? Não, né? A gente pensa mais naquela ideia central de que vai subindo, como se fosse uma cúpula no centro. E também não é, tá? Mas é mais essa influência solta da planta, né? Formando um enorme vazio central, não em si uma cruz. E aqui a gente entra na questão do gótico secular, pessoal. O que seria esse gótico secular? O gótico secular nada mais é de dizer que o estilo gótico foi evoluindo e se permaneceu tão forte, nossa, extremamente forte mesmo, que ele passou a ser de catedrais, igrejas e tudo mais, para também ser construído em edifícios públicos. Então as pessoas começaram a utilizar esse estilo em outros prédios, né, que tinham um caráter muito importante nesses edifícios cívicos. Foi muito forte na Europa, tá? Muito forte mesmo. E como a economia lá baseava em quê? Os edifícios mais importantes eram as prefeituras, né? Esses edifícios cívicos voltados para a população, e também tínhamos esses salões de tecidos. Por que salões de tecidos? Porque era no que se baseava a economia daquela época, tá? As pessoas naquela época, imagina que a dificuldade que era para se fazer as roupas e tudo mais. Imagina-se o valor que tinha para fazer essas peças. Então, era onde baseava-se a economia, né? A principal fonte de renda naquela época de trabalho e tudo mais. Então, eles eram possuidores de muito dinheiro. E esses edifícios começaram a fazer o quê? Construir baseado nessa arquitetura gótica, nessa arquitetura que acabou se tornando secular. Aqui eu coloquei na nossa primeira imagem esse salão de tecido em Ypres, na Europa, construído em 1202. Essa foto é antiga porque a gente não tem esse edifício mais hoje, tá? Infelizmente ele foi destruído na Primeira Guerra Mundial. Então o que restou mesmo é só essa imagem que a gente tem de projeto, tá? Dessa proposta que foi feita para esse edifício. Mas a gente consegue destacar algumas características, né, da arquitetura gótica. Por exemplo, olha essa, né, digamos, como se fosse essa nave, né? Olha que grande esse edifício, né? Gigantesco, tem uma arquitetura muito grande. Vocês acham que precisava exatamente de tudo isso para ser um salão de tecidos? Não, né? Mas eles queriam demonstrar esse tamanho, essa grandeza e tudo mais. A torre aqui também aparece, pessoal. Vocês conseguem ver? Tipo, como se fosse, né?
uma agulha também. Temos duas, ó, uma de cada lado. Uma aqui mais a fachada, frente do edifício, e outra que seria essa torre central, que é ali onde funcionava um relógio, tá? Tá voltado para isso ali. Outra coisa, fachadas disciplinares. O que significa nessa primeira linha, nessa última linha de chamada que eu trouxe aqui da primeira imagem? Essas fachadas disciplinares nada mais eram do que esses arcos ogivais, essa arcada de arcos ogivais, né? Como se fossem padronizadas. Você consegue ver que isso segue inteiramente a fachada do edifício? Então é meio que isso, essas fachadas disciplinares. Tamanho assombroso, que eu falei para vocês, uma escala muito grande de edificação. E, como eu disse, ela foi inspirando, né? Outras prefeituras, outros edifícios cívicos e tudo mais, salões de tecido e tudo mais, aqui eu coloquei, né? Inspiração para prefeituras do século XIX, né? Que utilizavam. Imagina, foi construído em 1202 e continuou inspirando até o século XIX, ou seja, é um estilo que perdurou muito tempo, assim, influenciando muita gente por ser muito rico, por ser muito, digamos, simbológico também, né? Vamos pensar no intuito de tocar a Deus, né? O cristianismo em si é uma fé muito forte e tudo mais. Então, as pessoas utilizavam também desse caráter para construir esses edifícios, né? Com uma simbologia. Já é um salão de tecido, mas eu quero que seja um local abençoado e utilizo já essa arquitetura como esse meio. Coloquei a prefeitura de Perugia, na Itália, tá? A prefeitura de Montepulciano, a prefeitura de Florença, na Itália, e a prefeitura de Siena. Vocês conseguem identificar essa torre aparecendo mais uma vez? A gente vê até hoje, às vezes, né, em algumas igrejas, essa torre, né? Enorme torre com um relógio. Mais uma vez aparecem esses arcos ogivais, né? Permitindo que a entrada de luz nesse edifício, tá? Grandes vidros, né? Grandes aberturas de janela para entrar iluminação, né? A ideia dos esquinos de luz, quanto mais iluminação, melhor. E outra coisa, vamos ver, material também, pessoal, ou em pedra ou em tijolo, né? Aqui também temos essa propagação desse material. Outra coisa que eu queria destacar para vocês, uma coisa que veio se distinguindo na arquitetura gótica, essa questão da ameia, tá? Essa questão do edifício que surgiu também, esse edifício secular, esses edifícios cívicos, eles começaram a ser coroados com esse um termo chamado de ameia, tá? Esse objeto chamado ameia, e nada mais é do que, olha essa prefeitura de Perugia aqui na Itália, por exemplo. Vocês conseguem ver que no topo do edifício tem isso daqui, ó, esse trabalho feito com esses tijolos, esses volumes feitos, parece muito reinado, né? Então essa ameia é referente a isso, esse trabalho com tijolo de volumes. Mais uma vez aqui eu peguei um outro edifício, tá? Salão de tecidos em Bruges, na Europa, também um edifício importantíssimo. Olha como a nave aqui aparece alta, né? Olha como as paredes aparecem altas no edifício. Olha a quantidade de janela que a gente tem nesse edifício, trazendo iluminação para o interior dele, né? Mais uma característica gótica. E, por fim, teto super inclinado. E o quê? Também temos a torre aqui, uma torre altíssima, né? Tentando simular essa altura né, da agulha em si, desse alcance a Deus e tudo mais. Material também construtivo de tijolo, né? Conseguiram chegar a essa altura de 80 metros, uma altura, né, até considerável para uma torre desse porte. E aqui um outro palácio super importante que também foi inspirado, né, por essa arquitetura gótica que se tornou secular, que era o Salão de Tecido de Ypres, a primeira imagem que eu falei para vocês, continuou inspirando outro edifício até aqui. Aqui a gente começa falando, por exemplo, que até parece uma arquitetura do Islã, né? Coroada, por exemplo, esses elementos, né, dourados e tudo mais, mas não é, né? Esses elementos pontiagudos também, essas cruzes e tudo mais, mas não é, tá? Porque essa obra tá localizada na Itália e tudo mais, e eles tinham a mesma rota de mercado de onde começou a se propagar esse estilo gótico e tudo mais, tá na França e tudo mais. Então era a mesma rota. Então aconteceu o quê? Eles estavam nesses lugares, se encontravam e tudo mais, olhavam as técnicas construtivas e levavam essas técnicas para outros lugares, que era o que aconteceu aqui. Foram lá e construíram esse Palácio Ducale na Itália. Palácio projetado por esse Giovanni Bartolomeu Bon. E o que aconteceu? É uma obra que também demorou muito para ser construída. Sofreu várias alterações no decorrer do tempo e tudo mais. Construíram o primeiro pavimento, depois construíram o segundo, e aí foram aumentando, e foi colocando características, fazendo isso e aquilo.
E aí, o que a gente conhece dela, pessoal, o resultado final, ela foi concluída no século, cadê? No século, a aparência final do século XIII, século XVI, tá? É o que a gente conhece até hoje. Estava me confundindo aqui. Foi concluída no século XVI, tá? A última alteração que foi feita nela, que se manteve até hoje, foi no século XVI, que foi a construção do quê? Desse terceiro pavimento. Vocês conseguem ver essa... Temos o primeiro pavimento, né? Esses primeiros arcos, arcadas ali. Temos o segundo pavimento com arcadas mais estreitas, né? Com arcos ogivais mais estreitos. E, por fim, o terceiro pavimento, que é essa parede enorme, que aí vem de referência exatamente forte dessa arquitetura gótica. Enfim, isso de um aspecto, né, esse terceiro pavimento, a gente fala que ele chegou com essa enorme nave, essa enorme altura da parede, e parece que o quê? Como os primeiro e segundo pavimentos são mais baixos, parece que ele afundou, dá a sensação de que está afundado o primeiro e o segundo pavimento na calçada, esse pavimento térreo, vocês conseguem enxergar? Parece que o pavimento afundou, simplesmente afundou ali na calçada, porém é só a sensação, porque em cima é muito grande o terceiro pavimento, os de baixo são menores. A gente pode destacar mais o que, pessoal, aqui, como arquitetura gótica? Os arcos ogivais, né? Lembra que eu falei para vocês? Diferente dos arcos romanos, são redondos, os arcos ogivais são esses arcos pontiagudos, tá? O que mais? Esse edifício ficava à frente de um canal, tá? Perto também da famosa praça ali da Itália e tudo mais. E já falei para vocês que foi reconstruído, remontado várias vezes, tá? Remodelado várias vezes. Já sofreu vários incêndios também no decorrer da história e tudo mais. E já falei sobre tudo isso afundado na calçada, edifício pesado em cima. É isso aí mesmo. E aí a gente tem, né, evolução cada vez mais, e esses edifícios também começam a tomar um caráter mais de residência, tá? Aparece também algumas edificações residenciais que a gente denomina como arquitetura gótica, e seriam essas casas com pátio espanholas. O que seria isso, pessoal? Tínhamos os soldados, né, chamados soldados cortesãos, que eram as pessoas que batalhavam na guerra, em batalhas e tudo mais, e lutavam, né, lá defendendo seus imperadores, isso aqui eles não ganhavam para isso, nada era gratuito. Então eles conseguiam adquirir muito dinheiro e aproveitavam esse dinheiro para investir. Né? Eles investiam em quê? Faziam as suas casas, faziam esses espaços, construíam esses lugares, e normalmente eram eles que começaram esse surgimento dessa arquitetura gótica residencial. Tá? Aqui, por exemplo, nessa casa em Salamanca, na Espanha, a gente tem essa casa chamada Casa Pátio, tá? Casa de las Conchas, tá? É o nome da habitação, foi construída em 1475 a 1483. Um período até rápido, né, de construção, se a gente pegar o tanto de obra que demorava para se construir de uma arquitetura gótica. Aqui ele construiu esse lugar, por exemplo, e a gente pode destacar alguma coisa. Tínhamos os pináculos, né, que coroavam as extremidades das paredes na arquitetura gótica, lá de igrejas, basílicas, etc. Aqui a gente percebe que começa a aparecer um elemento parecido com o pináculo, mas não tipo, simbolizando a verticalização da parede, mas sim a horizontalidade, né, que são essas conchas que eu marquei aqui na primeira imagem. Essa concha que simbolizava nada mais como símbolo da ordem, né, o símbolo da ordem que eles defendiam naquele período ali da Espanha e tudo mais, do império que eles estavam defendendo, que eles estavam batalhando por aquilo. Era meio que uma simbologia dessa arquitetura gótica, dessa decoração na residência deles. E, enfim, eles estavam batalhando contra os muçulmanos, ganhavam dinheiro, investiam nessas casas, faziam ela nesse estilo, né? Contratavam um arquiteto em si, lembra que falei que tinha um trabalho artesanal, então era um trabalho muito conjunto de arquiteto e artesão, e aí eles pensavam nisso, criando esse estilo gótico residencial. Além dessas conchas, pessoal, que era presente na residência de todos os soldados, cortesãos e tudo mais, para marcar também que ali morava um soldado, tá? Também era para isso. Então também tínhamos o brasão talhado no portão, nessa entrada. Na primeira imagem vocês conseguem ver uma abertura aqui, uma porta. Esse é o portão. Acima desse portão temos esse brasão talhado, que é uma flor de lis, segurada, sustentada por dois leões embaixo, tá? Marcando também essa residência como sendo uma casa, pátio espanhola, de alguém que batalhava, né? Ali pelo Império e tudo mais.
deixando a Espanha até essa arquitetura residencial. Agora vamos falar do gótico, que evoluiu para castelos. Tá? Também tivemos alguns edifícios que foram construídos baseados nessa arquitetura, né, nessa arquitetura de castelo, mas um castelo gótico. E qual que era o intuito, pessoal? Primeiramente, de defesa, tá? De acolhimento dos povos que batalhavam. Vamos supor, tínhamos as pessoas que batalhavam por aquele império, por alguma, né, ali em volta do cristianismo e tudo mais, em defesa da religião, de reconquista do território que tinha sido tomado por alguma outra religião e alguma coisa assim, alguma outra crença. Essas pessoas batalhavam. Para batalhar, eles precisam cruzar um caminho, né, andar até um outro lugar para batalhar, digamos, um território de um rival, alguma coisa assim. No meio desse caminho, tá, tinha-se esses castelos que serviam de abrigo para guardar essas pessoas, para servir como repouso para elas, né, para depois elas seguirem viagem, seguirem em batalha. Era meio que isso, esses castelos protegiam. Então, eu peguei essa obra aqui do craque de Chevaliers, na Síria, que é para mostrar para vocês como que essa obra acontecia, né? Coloquei a função desse grande castelo, qual que era? De proteção dos peregrinos a caminho da Terra Santa, que eles queriam reconquistar a Terra Santa que tinha sido tomada por uma outra ordem em 1142. Aí construiu esse edifício, tá? Ok, era um castelo lá enorme, mas não era simplesmente um castelo, ele apareceu de um jeito e foi modificando durante a evolução da arquitetura. Esse castelo em si, ele se baseava o quê, pessoal? Vocês conseguem ver que a gente tem uma parte dele aqui inclinada nessa primeira imagem? Isso daqui nada mais é do que uma muralha, tá? O edifício não acontece ali, ele acontece em cima. Temos essa muralha inclinada, tá com uma altura de 25 metros, uma muralha maciça, fechada mesmo, toda, né, em pedra e tudo mais. E em cima é quando começa o castelo, quando funciona esses abrigos, né, esses lugares para receber esses peregrinos, os dormitórios, etc. E aí ele é cercado por essas torres redondas também, tá? Tem essa questão de ser, vocês conseguem ver que é uma muralha fortificada, também temos um forte embaixo, né? Uma muralha toda redonda que protege esse pessoal de invasão, de ataques e tudo mais. Em cima, né? O edifício em si, o castelo, em cima de uma muralha inclinada, esses 25 metros maciça. As torres redondas circundando o edifício e com uma lógica, né, gótica, né, um edifício grande também de querer tocar o céu, né, também tinham esse propósito de mostrar essa força, essa ligação com Deus. O interior, pessoal, vamos pensar que, né, um edifício nessa grandiosidade construído naquele tempo era muito nobre, porque imagina essas pessoas às vezes dormiam tipo, até em meio tempo ali, né, não tinha nem onde ficar. Então, um edifício desse tamanho, desse porte, para protegê-los, né, com essa decoração, com arcos ogivais, com essas aberturas e tudo mais, era um edifício nobre, né, naquela época. Vocês conseguem ver aqui que hoje em dia não, por conta do desgaste do tempo, mas imagina isso naquela época, né, o quanto as pessoas não se sentiam importante de estar nesse lugar. Fora isso também na questão de proteção, né, de contra batalha, contra guerra, né, como defesa também daquela população. Um edifício muito forte, muralhado, né, já suportou muitos ataques árabes também. Aí tem até aqui, suportou 12 ataques árabes até 1271. Por quê? Após isso, eles, né, conseguiram retirar essas pessoas dentro do edifício de algum jeito, por uma provocação até então, provocaram, né, os peregrinos, retiraram eles do edifício e aí eles conseguiram atacar e vencer essas batalhas. Aqui, mais um edifício que aí veio evoluindo, né? Castelo, a gente começa a falar agora dos castelos britânicos, né? De uma forma diferente, que se apareceu no Reino Unido e se propagou, né? Para essa arquitetura britânica gótica em si, que normalmente são esses castelos que a gente sempre, quando eu falo para vocês castelo, a gente imagina aqueles castelos da Disney, né? Aqueles castelos de filme, de desenho, esses castelos britânicos são esses castelos que a gente imagina em mente, esses castelos de filme, até às vezes não parecer real, mas existem, tá? Esse é o castelo de Conway, tá? Que eu marquei para vocês também, construído no século III, 1283 a 1289, tá? Tem uma localização mais dramática, por quê, pessoal? Uma localização mais dramática porque ele simplesmente está ao lado do mar, o segundo não está, tá? O segundo tem um lago que traz água do mar, mas o primeiro em si é à direita que a gente tem o mar mesmo, tá?
é um mar que passa por ali. No segundo edifício é um lago que puxa a água do mar e deixa a água entrar ali, mas só isso e mais nada. Outra coisa que eu queria continuar explicando para vocês, esse segundo edifício, ele, pensando numa questão de proteção, ele é muito mais forte, tá? Muito, muito mais forte mesmo. Em cima eu coloquei a planta baixa deles para vocês darem uma olhada, tá? É uma planta baixa simétrica. Deixa eu até dar uma puxadinha aqui, tá? Vocês conseguem ver que se a gente dividir ela no meio, ela é igual dos dois lados, né? Protegida por 6 torres, tá? Torres para proteção mesmo ali, de guerra, de batalha e tudo mais. E no centro, um enorme pátio, que era para eles realizarem atividades ali, treino e tudo mais. E com 2 grandes portões, pessoal. 2 enormes portões para acesso. Vocês conseguem ver ali, temos esse portão aqui que dá acesso principal. O de trás também, que eu marquei nessa planta baixa em cima, que também dá acesso, saída e tudo mais. E por fim, também temos essas 2 entradas que é formada por esse semicírculo aqui. Não sei se vocês conseguem ver no meu mouse aí, mas temos essas como que chama isso? Essas 3 grandes torres desse lado, 3 grandes torres desse, e ao meio aqui, nessa grande entrada, temos esses 2 grandes portões também, tá? Que é para proteção, para se passar alguém no primeiro, fecha no segundo. Outra coisa também que eles usavam para dificultar o acesso. Vocês conseguem ver aqui que eu marquei nessa segunda imagem, tem uma linha de chamada embaixo que fala acesso, ponte no lago alimentado pelo mar. O que acontece? Era aquele lago que eu falei para vocês. Tínhamos o lago que trazia água do mar, né, para ali, e aí você conseguia atravessar isso daqui até uma determinada parte por uma ponte. Porém, para chegar dessa ponte aqui, tá, que é onde eu estou mostrando com o mouse, o primeiro acesso, até esse segundo portão, esse portão gigantesco que tem aqui, o principal, você tinha que atravessar de barco, ou seja, também para, né, dificultar esse acesso dos rivais, dos inimigos e tudo mais. Então era meio que isso. Fora isso, também tinha uma dupla proteção. O que seria essa dupla proteção? Esse duplo revestimento de muralhas. Vocês conseguem ver que por fora a gente tem uma muralha mais baixa, né, que seria essa muralha exterior do edifício, com esses muralha mais baixa, com essas torres redondas também mais baixas. E no interior, né, cercado, que guardava uma ala interior bem grande, um pátio bem grande. A gente tem essa muralha mais alta com essas torres redondas também mais altas, né? Provavelmente era onde ficavam os guerreiros ali, as pessoas. Aqui uma outra imagem, tá, de Conway, e o outro do Castelo de Memórias, que eu acho que vocês conseguem ver. Que, né, seria aquela localização mais dramática do Pônei, na primeira imagem, que é ao lado do mar, e o segundo, que já é onde tem esse lago que traz a água do mar para fazer aquele acesso dificultoso e tudo mais que eu falei para vocês. Aqui, continuando, né, mais uma vez, esses castelos britânicos começam a se modificar, etc. Então a gente já não vê mais aquele enorme pátio central, a gente já vê esse castelo construído como em cima de uma artilharia, né? Já não tem mais esse pátio enorme vazio como a gente tem nessas 2 imagens. A gente tem o castelo construído como já uma forma de ataque ali de artilharia, e embaixo dessa artilharia aí seriam os ambientes distribuídos do castelo. Na primeira imagem, né, coloquei aqui, construído como plataforma de artilharia. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, nesses círculos aqui acima, nessa cobertura, a gente tem o quê? Os canhões, né, as armas de ataque para eles. E a localização, pessoal, estratégica, em frente ao mar, em frente à água, né, onde tinha seus invasores, estavam chegando, eles podiam atacar dali mesmo. Segundo edifício, pessoal, a mesma coisa do castelo de Walmer, também no Reino Unido, tá? A gente está falando desses castelos britânicos, dessa arquitetura britânica. A gente tem aqui já até distribuído os canhões, tá? Para mostrar bastante essa simbologia, destacar bastante isso. E a ideia, né, pessoal, estratégica, né? Esse castelo construído em cima dessa artilharia, já para poder fazer esse ataque estratégico, essa defensiva, né, dos invasores, dos rivais e tudo mais. Mais uma vez aqui, falando sobre castelo, mas aí o castelo, pessoal, as guerras começaram a diminuir, a violência, né, os ataques e tudo mais, as pessoas foram sensibilizando mais a população e tudo mais, e aí no século XV, com a diminuição dessa violência, desses ataques, dessas guerras e tudo mais, foram parando as construções de castelo, foram diminuindo e tudo mais. Porém, a população ainda sempre viu o castelo como uma proteção, né, como uma fortificação. E elas começaram a fazer o quê?
a se esconder atrás desses castelos, né? Se fechar dentro deles, a criar essa muralha. Aqui, por exemplo, eu coloquei a imagem de Carcassonne na França. Vocês conseguem ver que tem uma enorme muralha construída por fora, né, que provavelmente era um castelo, né, aquilo ali era um espaço. Dentro dessa grande muralha, a gente vê alguns pontos mais altos, que seria, né, esse castelo em si, e as pessoas começaram a fazer o quê? Se proteger ali atrás, dentro desses castelos, dentro desses espaços, né, criar essas residências ali e se proteger dentro dessas muralhas, desses lugares cercados por castelos. A localização era muito estratégica também, tá? Normalmente no topo de uma colina, no topo mais alto também, para elas conseguirem ter ali essa noção se estava tendo alguma invasão e tudo mais. Era meio que um ponto muito estratégico em relação a isso. Porém, né, isso também começou a mudar o cenário e tudo mais, cada vez foi sendo mais paz, mais civilidade e tudo mais, as pessoas foram tendo um comportamento mais educado, digamos assim, com menos violência e tudo mais, e as pessoas começaram a fazer o quê? Construir uma característica de castelo, mas aí as suas residências, tá? Que é chamada, então, cadê? Deixa eu falar aqui para vocês corretamente como que é. Herdade fortificada, era como era chamado esses lares, mas aí de caráter rural, mas aí normalmente de uma família, né? De pessoas, de indivíduos, e não de proteção específica para tipo, toda uma comunidade, como era o castelo. Ele começa a tomar esse caráter de herdade fortificada. Nada mais era do que uma residência cercada por uma fortificação, tá? E aí com o símbolo da torre também, que o castelo sumiu, né? Cadê o castelo lá? Né? Que a gente tem um caráter de castelo em torre, nessas torres redondas. Porém aqui, ó, na primeira imagem, vocês conseguem ver que tem uma torre ali para proteção, né? Para possíveis ataques, que ele já ficava também protegido com essas coisas. E além dessa torre, tinha-se o que ainda como uma proteção ainda mais fortificada. Uma entrada aqui, ó, que eu marquei um acesso ao portão, porém com uma guarita também de proteção, né, onde ficava ali um guarda, uma pessoa guardando toda essa residência, essa família. E o lar, pessoal, isso acontecia onde? Né? Nesse grande salão coberto por um teto, né? Um teto alto, de referência a quê? Referência gótica. Vocês conseguem enxergar a arquitetura gótica aqui? Esses tetos super inclinados, né? E ainda temos esses recortes no teto que dá essa impressão de naves laterais, correto? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que só. E aí foram se alterando e alterando e alterando, né? E nas Ilhas Britânicas ainda esses edifícios começaram a tomar uma verticalização maior, né? Por exemplo, aqui já perdeu-se a torre, né? Que a gente tinha, mas ele começou a tomar uma verticalidade, né? A casa, ela foi construída no lugar de um antigo castelo, por exemplo, aqui nesse caso do castelo de Tattershall, que eu coloquei essa primeira obra aqui. Ele começou a ser construído numa questão da verticalização. Aí vocês conseguem ver também, por exemplo, as ameias que eu falei para vocês, esse coroamento dessas torres redondas na primeira imagem, tá? A ameia, também de estilo gótico. E aqui a gente consegue ver a materialidade do edifício. Um edifício do quê? Tijolo, né? Tijolos, consegue ver o tijolo vermelho ali. Isso daqui já foi uma verticalização no castelo, tá? Esse é uma torre de 5 andares, por exemplo, uma torre de 30 metros. Intuito, pessoal, também, cada vez mais alto, cada vez acima, tá? E aqui, acho que é só isso, pessoal, dessa imagem que eu tinha para falar. Ah, lembrei. Aqui ele começa a ter uma imagem, um perfil estético de lembrar uma homenagem, né? Homenagem, o que que era? Quando a pessoa, ela não era presa em um calabouço, alguma coisa assim, para pagar a sua pena, ela tinha que cumprir pena aonde? Numa torre de homenagem, num lugar particular específico em si. Ela tinha uma vida normal, mas ela estava presa naquele edifício. Ok? Então, isso era uma torre de homenagem. Aí a gente já começa a fazer essa ligação, né, dessa arquitetura gótica com uma inspiração dessa torre de homenagem. Parece que a pessoa está aprisionada ali naquele edifício. Os castelos, pessoal, na Espanha, ele começou a aparecer de um jeito um pouquinho diferente, tá? Consegue ver a diferença dessa arquitetura? Dessas duas aqui, né? Temos essa arquitetura aqui, a primeira imagem do castelo de Tattershall, né, nessa verticalização. Aqui na Espanha ele começa a aparecer um pouquinho diferente, tá? Mais horizontal e tudo mais. E tinha um caráter diferencial. No norte da Espanha, ele tinha um caráter mais conservador, tá? Ele era mais rígido. Porém, no sul, ele era um castelo mais glamuroso, tá? Um castelo mais ornamentado e tudo mais. Esse edifício aqui eu peguei para vocês, o Castelo de Montejar, para citar algumas
características para vocês. Então, um castelo construído no século XV, também super, super famoso, super conhecido, de castelo espanhol. E a gente consegue ver, mais uma vez, algumas características. Carnaval de cor. Carnaval de cor, eu puxei a linha de chamada aqui para explicar o quê para vocês. Eles conseguiram fazer a alternância, né? Trazer cor para esse edifício. Eles colocaram um tijolo mais escuro, né, em cima. Vocês conseguem ver que essas ameias em cima, né, é um tijolo mais escuro, vermelho mais escuro. E embaixo é um tijolo mais claro nas paredes em si, nessa muralha. Então tem essa diferença de cor. Isso significa esse carnaval de cor. E a função, pessoal, também. Além de ser um edifício, né, belo, agradável, como eu falei para você, no sul tinha que ser mais glamouroso, né, e tudo mais, ele também tinha essa função de ser um lugar de defesa, porém também tinha que ser um lugar agradável, né, então ele era mais glamouroso, era mais um castelo, mas com uma estética muito mais refinada também. E o gótico tardio, né? O gótico tardio seria o florescimento desse gótico na Inglaterra e na Espanha. Falamos aqui desse castelo, né, por exemplo. Agora a gente começa a falar do gótico tardio que aparece nas igrejas, né? Um gótico muito mais demorado para florescer, que com o passar do tempo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e teve a sua última manifestação. Por que gótico tardio? Porque a partir daqui as pessoas perderam as inovações, tá? A partir desse período que a gente vai estudar agora, não se tem mais nenhuma inovação. Uau, tipo, olha que incrível que eles estão conseguindo fazer agora. Não, não se tem mais. Acaba-se o período gótico a partir daqui. Tá ok? Então, foi o florescimento do gótico, né? Na Inglaterra, na Espanha, durante o século XV, durante o século XVI e o século XVII. Eu peguei esse edifício da Capela de Henrique, o VII, para a gente dar uma olhada. Esse edifício, pessoal, ele era construído por Henrique, o Henrique VII mesmo, tá? Não era para ninguém. Era um edifício privado, não era voltado para o público. E ele tinha lembra que eu falei para vocês que o edifício gótico em si, qual que era o principal conceito de construir paredes cada vez mais altas para conseguir utilizar também o arco botante, né, o contraforte, como sustentação dessas paredes e fazer grandes aberturas de janela, certo? Para trazer o quê? Os screens de luz para dentro do edifício. Aqui a gente chega ao extremo, nesse gótico tardio, a gente chega ao extremo desses screens de vidro. Vocês conseguem ver como que as aberturas de vidro aparecem muito mais fortes, muito maiores, né? É muito mais representativa. Aqui, por exemplo, eu coloquei, né, uma imagem da planta baixa, dessa edificação e tudo mais, do que normalmente esse gótico tardio também era composto dessa nave central, dessa grande nave, as duas naves laterais, tá? E por fim, a Abside, né, que era ali a capela mor, capela voltada, assim, a apenas a esse Henrique, né, as pessoas que ele queria, um edifício privado. O que a gente pode destacar também neste edifício, pessoal? Olha a questão do interior dele, de iluminação. Olha o quanto ele consegue, né, abrir isso. Olha o quanto ele consegue fazer essas aberturas de vidro, por exemplo, aqui no exterior a gente consegue ver. Vocês conseguem ver que também tem uma ornamentação muito maior, mas ao mesmo tempo que se tem uma riqueza de detalhe muito maior também, a gente também tem uma pureza muito grande de visibilidade, coisa que o gótico não dá muito pra gente, né? O período gótico inicial, a gente tem, né, umas formas mais escuras, a gente olha e parece muito mais sombrio. Esse daqui não, já parece de uma forma muito mais limpa, muito similar ao período clássico, né? Já pode falar de uma Roma antiga, de uma Grécia, né, de uma pureza que você consegue enxergar as coisas. Outra coisa que eu posso citar para vocês, ele inova nas abóbadas, tá? Então aqui ele começa a trazer essas abóbadas em leque. Dá uma olhadinha aqui nessa segunda imagem. Lembra que a gente falou das abóbadas que apareciam, né? O teto abobadado lá no início, as abóbadas normais e tudo mais. Aqui não, ele começa a trazer esse formato de leque e unir elas. Não parece que a gente pegou, por exemplo, um leque desse e espelhou para o outro lado, rebateu. Do mesmo jeito, parece que tem um leque e rebateu para o outro lado. Todos parecem que são, né, espelhados. Ele consegue, tipo, unir isso de um jeito que elas se encontram no meio do teto, sabe? É um trabalho artesanal, assim, muito rico mesmo. E aí, enfim, o que sustenta esse leque, acho que vocês conseguem ver aqui, são essas abóbadas circulares, né? A gente tem esse teto em leque, porém tem uma abóbada que une tudo isso, né? E temos o que também? O surgimento desse pendente entalhado que é no meio desse leque. Tá vendo? Parece que tem um pendente mesmo, pendurado, alguma coisa pendurada assim nesse teto.
Isso é o pendente entalhado, tá? É o chamado pendente entalhado. Aí ele começa a falar também que nessa arquitetura do gótico tardio, a gente tem o quê? O retorno do entalhe. Lembra que eu falei para vocês os templos que eram entalhados para passar pureza, linearidade dos edifícios, mas aqui a gente tem um retorno, né? Volta-se aquilo do retorno do entalhamento para fazer o que agora? Nesse teto, né? Fazer esse teto em leque, esse teto ornamentado e tudo mais. Decoração, pessoal. Como que acontecia? Além dos vitrais, que eu falei para vocês que era uma coisa riquíssima, a gente tem também essa decoração em flâmulas, né? Que nada mais são do que essas bandeiras do Henrique, né? Do Henrique VII. Então, nada mais era do que isso. Os esquinos de pedra e vidro, eu falei para vocês que eles conseguiram aumentar nesse gótico tardio o tamanho da janela e trazer ainda mais iluminação para dentro desse edifício, para dentro da capela mor, né, para dentro do nosso altar, para dentro do nosso coro, para dentro do transepto e também da nave central, tá? Trazer mais iluminação para esses espaços e tudo mais. Acho que vocês conseguem ter uma noção assim de riqueza do quanto esse edifício é rico. E a gente pode até comparar, o livro compara muito isso, o autor, com um porta-joias, porque ele fala que olha o quê? Todo trabalhado esse edifício, olha como ele é pensado e rico em detalhes, né? Esse teto com essas abóbadas em leque, com essa abóbada circular sustentando esse leque, esse trabalho no teto de entalhamento, né? É tudo muito pensado. E outra, agora a gente começa a ver, pessoal, que o gótico tardio ele traz uma coisa. Lembra que eu falei para você da pedra que segurava os vidros? Normalmente a gente vê mais o que no gótico inicial? Né? Um edifício lá com uma janelinha, conseguia trazer luz para dentro do edifício, mas agora no gótico tardio a gente consegue ver essas aberturas enormes. Parece que o vidro se destaca muito mais que a pedra. O vidro começa a aparecer muito mais. Olha na segunda imagem, você olhando para cima, para o teto, como que você enxerga vidro? Ele começa a falar que parece que o vidro é sustentado por uma teia de pedra, só e mais nada, né? O vidro se sobrepõe muito, mas muito mais do que a pedra. E também é uma capela simbólica, tá? Essa capela do Henrique VII, eu coloquei aqui a última imagem, é uma capela muito rica também em relação à simbologia. O Henrique VII faleceu, tá? Ele foi sepultado ali dentro desse edifício, dessa capela. Então, até hoje, o corpo dele está lá e tudo mais, tem toda uma questão simbológica também. O gótico tardio, pessoal, na Espanha, ele chegou um pouco diferente, mas ele não teve nenhuma inovação em si, tá? Aqui eu peguei, por exemplo, essa catedral de Sevilha, tá? Que é uma obra gigantesca da Mesquita de Youssef. O que foi a catedral de Sevilha na Espanha, pessoal? Peraí. A catedral de Sevilha na Espanha, ela foi construída como uma reconquista, tá? Uma reconquista desse espaço que era voltado para o cristianismo, tá? Esse espaço tinha sido tomado, se eu não me engano, pelos turcos. Cadê? Enfim, tinha sido tomado, tá? Ali tinha assim uma mesquita islâmica, esse espaço tinha sido tomado. E aí, o que aconteceu? Os guerreadores foram lá e reconquistaram esse espaço e trouxeram novamente para a religião católica, né, para o cristianismo e tudo mais. Então, qual que foi o meio de representar esse poder da reconquista e essa comemoração da vitória e tudo mais? Foi simplesmente destruir a mesquita que tinha ali antigamente e construir um edifício gigantesco que tamparia, que esconderia e esmagaria aquela mesquita islâmica que se tinha ali. Eles queriam sumir com aquilo e mostrar, olha, vencemos, estamos aqui. Então eles foram lá e construíram essa catedral de Sevilha para isso. É um edifício monstruoso de grande. Muito, muito grande mesmo. Para vocês terem uma noção, eu coloquei a área dele aqui de 11 mil metros quadrados aproximadamente. Maior que 11 mil metros quadrados. Então, vocês imaginam o tamanho disso. O conceito era realmente, né, esmagar essa mesquita da islâmica. Realmente eles conseguiram, porque é um edifício enorme. A nave, pessoal, eles conseguiram também uma verticalização até ok, né, uma altura ok das paredes, com 40 metros aproximadamente. Então, né, até aí tá tudo certo. Temos a presença dos pináculos ali, né, fechando essa verticalização das paredes, essa altura, essa finalização das paredes. É a maior catedral medieval essa, não é à toa, né? Imagina.
tanto pela altura da nave, né? Falei que uma das maiores que a gente tinha visto era de 48 metros de altura, essa é de 40 metros de altura. Então temos essa grande característica aí. E não só por conta disso, mas também por conta da área que ela é construída. A maior catedral medieval já construída. Edifício que o gigantesco já falei para vocês, já falei do conceito, que era, né, mostrar o poder da Igreja Católica e da monarquia, construindo esse edifício e escondendo essa mesquita islâmica e mostrando esse poder católico, né, da reconquista e tudo mais. O que eles fizeram, pessoal? Eles não trouxeram ali, vocês não conseguem ver, por exemplo, a agulha, né? Mas eles trouxeram um elemento que eles resgataram de uma outra arquitetura. Lembra da arquitetura? A arquitetura de mesquitas, antigamente, né? Falava para você que tinha um minarete lá, que era para chamar os fiéis para fazer a propagação da fé, as 5 preces diárias, né? O que eles fizeram? Utilizaram o minarete como referência, né? Lembra do minarete que o pessoal subia lá, tinha um minarete para subir cavaleiro, com cavalo e tudo mais? Aqui eles trouxeram a mesquita e colocaram ela aqui como uma enorme torre, um enorme relógio central, né? Também conseguimos destacar o que aqui, por exemplo, na planta, tá? Aqui não dá para ver, mas a planta também tinha as 2 naves laterais, esse formato de cruzamento, tá? Acho que é isso. Deixa eu ver se esse aqui tem mais alguma coisa que eu posso falar. Enfim, aqui dá pra gente ver, por exemplo, essas 2 imagens da mesquita de Youssef, primeira, né? Eles utilizaram essa referência da mesquita e colocaram ali agregaram na Catedral de Sevilha. Ela aparece ali como um enorme relógio, né? Como um enorme símbolo chamado de giralda, ali onde fica o sino, tá? Giralda é onde fica o sino da catedral. Também com esse conceito de chamar a população, de, né, mostrar a hora, por exemplo, a hora da missa, etc. O sino bate, alguma coisa assim. Tem todo um conceito relacionado a isso. Bom, pessoal, é isso. Agradeço muito vocês pela aula de hoje. Desejo uma boa semana. Que tudo dê certo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, é só me chamar. Ok? A aula de hoje foi maçante, é muito conteúdo. Mas é isso. Na próxima semana, então, a gente tem um trabalho de revisão de todo o bimestre. E eu passo as informações para vocês na semana que vem, às 7 horas da noite. Tchau, tchau.